Olá, mais uma vez aqui no canal da CBM, trazendo conteúdo para vocês. Hoje nosso tema será Educação para a Morte e começamos com o capítulo 1, O Porvir e o Nada, do livro O Céu e o Inferno. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo, e que morreremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. João Cláudio se considerava um ateu. Não acreditava em Deus, não acreditava em religião, não acreditava em santos e não podia ouvir falar em Jesus. Crescer em uma família que não lhe ensinaram o hábito da prece. Materialistas, por natureza, preocupavam-se em ter ao invés de ser. Não era má pessoa, trabalhador e honesto, ajudava ao próximo quando podia, mas não acreditava na vida futura. Acreditava no dito popular de que somente havia uma certeza na vida, e esta era a morte. E se todos morreriam, não queria se preocupar com estas crendices de céu ou inferno. Com a morte tudo acabaria. Mas se a morte era uma certeza, um dia haveria de chegar. E de fato chegou para João Cláudio. João Cláudio desencarnou dormindo. Como muita gente gostaria, acredito que todos já ouviram alguém dizer: quando eu morrer, quero morrer dormindo. Pensam que assim escaparão de sofrimento, mas o que desconhecem é que se morrerão dormindo, vão acordar na espiritualidade. Portanto, importante não é se morremos dormindo, mas como acordaremos na espiritualidade. E João Cláudio acordou. No início pensou que estava despertando em seu quarto em meio à madrugada, estava tudo escuro, uma escuridão estranha, não havia nenhum sinal de luz, era tal a escuridão que não enxergava nem o seu próprio corpo. Tentou se mexer e não conseguiu, tentou falar e não conseguiu, assustou-se. Um brilho surgiu no alto, como se fosse uma estrela distante, foi se aproximando. O brilho ganhou tamanho e agigantou-se, ficando mais intenso, e João pôde assim perceber que não estava mais em seu quarto. Percebeu, na verdade, que não estava em lugar nenhum. Não havia nada. O brilho ganhou forma e um homem iluminado surgiu diante de seus olhos. João não conseguia ver quem era devido à luminosidade intensa. Olá, João Cláudio, disse a forma luminosa. Quem é você? Que lugar é este? Perguntou João Cláudio. Este é lugar nenhum. Uma vez que em vida não acreditava na vida além da vida, respondeu o homem luminoso. Morto? Quer dizer que morri? Indagou João Cláudio assustado. Depende daquilo em que vai acreditar agora. Deve estar sonhando, só pode ser. Vamos fazer uma viagem. Para onde? Não houve tempo para João Cláudio ouvir a resposta. O homem luminoso, com um gesto, fez ambos desaparecerem. A morte, ela assusta o ser humano. Pensamos, eu vou sofrer com a morte? Isso nos atemoriza. Como irão ficar nossos entes queridos? E isso nos atemoriza. Mas pensamos em como chegaremos do outro lado? Mas para responder a esta questão, é preciso acreditar que haverá um outro lado. Será que todos acreditam? Conforme o livro O Céu e o Inferno, seu capítulo 2, Temor da Morte, no item 1, o homem, qualquer que seja o grau de escala que pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-nos
possuídos de grande amor às coisas terrenas e temorosos da morte. Por quê? Por isso que os povos do passado tiveram seus deuses de morte, cultos, rituais, monumentos, fórmulas e intermediários, todos relacionados à morte. As grandes pirâmides e o cuidado com os corpos mortos para que chegassem bem do outro lado são exemplos disto dentre os egípcios. Mas, ainda assim, nem todos acreditam e existem os céticos. Em O Livro dos Espíritos, na questão 962, por que há céticos, desde que a alma traz para o homem o sentimento das coisas espirituais? Resposta: são em menor número do que supondes. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões. Aí precisamos pensar. Para alguém que não se prepara para a morte, como é esse momento do ponto de vista espiritual, quando ele desperta? E o que é estar preparado para a morte? Ainda no capítulo 2, Temor da Morte, no livro Céu e Inferno, no item 3 nós encontramos a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim, calma, resignada e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada se prende ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção deste. Então, a certeza de reencontrar os seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente inteligência, perfeição, dá paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre os vivos e mortos faz compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser no presente como no futuro. E ainda na questão 961 do Livro dos Espíritos, no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A resposta aqui é muito interessante para nós, que diz o seguinte: a dúvida para os céticos endurecidos, aqueles que não acreditavam em nada em relação à continuidade da vida após a morte, mas que no momento dela sentem a dúvida. O medo para os culpados, aqueles que, de acordo com suas crenças, com sua religião, por acreditarem terem tido uma vida dissoluta, chegam no momento da morte e, sentindo-se culpados, se atemorizam pelo que os espera. E a esperança para os homens de bem, aqueles que criam na vida futura, na continuidade da vida após a morte, e por terem tido uma boa conduta, terem sido bons, têm uma esperança de que, nesta vida futura, serão felizes e reencontrarão seus entes queridos. O Espírito Luminoso e João Cláudio surgiram em um grande salão. João Cláudio não acreditava no que via. O salão era enorme e haviam centenas ou talvez milhares de pessoas dormindo. Quem são estas pessoas e por que dormem? Perguntou João Cláudio. São todos aqueles que tiveram vidas dissolutas e acreditavam que com a morte tudo acabaria e não estavam preparados para o despertar neste lado. O que acha disto? Acho que realmente, se a vida continua, se continuamos a ser quem éramos, podendo pensar, falar, agir, seria melhor fazer algo de útil. Mas o gesto e os dois novamente desaparecem. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: em que se transforma a alma no instante da morte? Aqui é importante a gente lembrar o que é alma. A alma é o espírito encarnado, é o espírito revestido da matéria. Então Kardec pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente.
quer dizer, ela não se perde. A alma, agora espírito, continua, segue em frente, há continuidade. E na questão 150, a alma conserva a sua individualidade após a morte? Ou seja, continuamos a ser quem éramos? Resposta: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? A morte liberta o espírito de sua prisão na matéria, o corpo. E mantendo nossa individualidade, continuamos a ser quem éramos. Bons, maus, invejosos, orgulhosos, amorosos, pacientes, tolerantes, e assim vai. E se continuamos a ser quem éramos, nada melhor se pudermos continuar a trabalhar em favor do nosso progresso. Acreditar em algo diferente disto seria o mesmo de reduzir o espírito a um prisioneiro em um corpo sem movimentos, onde não pudesse expressar suas capacidades. Trabalhamos encarnados e também desencarnados para a nossa evolução. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, item 2, encontramos: com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz do que nela se encontram, cada um segundo as suas obras, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. A continuidade da vida após o nosso desencarne, o nosso deselance da vida material, e cada qual recebendo aquilo que fez em vida, como eu disse, cada um segundo as suas obras. Aí está a verdadeira justiça de Deus. Voltando à nossa história, João Cláudio surgiu frente a uma encruzilhada, com 3 opções para escolher seguir. Uma dizia céu, outra dizia purgatório e a última dizia inferno. Agora ele estava sozinho, sem seu acompanhante luminoso, e sabia que tinha que seguir por um caminho. Mas nenhum deles parecia bom, nem mesmo o céu. Homem racional que era, não queria acreditar que se houvesse um Deus, e como diziam que este Deus era bom e justo, deixaria uns sofrerem eternamente no inferno. E não éramos todos seus filhos? Como ele deixaria todos os seus filhos sofrerem eternamente no inferno? E não acreditava que outros, os ditos bons, presos no céu, sem poderem ser bons, justamente com aqueles que mais precisavam, os trancafiados no inferno. Ao pensar nisto, os 3 caminhos desapareceram, e João Cláudio se viu em meio a uma multidão. Ele percebeu que estava em meio a outros iguais, na mesma condição que ele. Sim, ele não estava mais no mundo dos vivos na carne, mas em um outro mundo onde ele continuava a ser ele mesmo. João entendia a bondade de Deus, fazendo-nos senhores de nosso futuro diante daquilo que fizermos de nossas vidas. E para selar o despertar pelo qual havia passado, o Espírito Luminoso reapareceu à sua frente. Mas agora João podia ver seu rosto, um rosto há muito tempo distante, longe, na concepção de João, mas nunca esquecido. O Espírito Luminoso era seu avô querido. João Cláudio estava feliz. Realmente, a morte não existia. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira,
que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O Evangelho, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 23, item 8. Fiquem com Deus e até a nossa próxima palestra.